Você sabia que cada corrida que aceita sem avaliar pode estar te fazendo perder dinheiro? Muitos motoristas estão no piloto automático, aceitando qualquer corrida e desperdiçando tempo, combustível, dinheiro sem nem perceber. Outros estão escolhendo corrida apenas pelo alto preço que aparece na tela, na ilusão de que está fazendo dinheiro, mas ganhar pouco por km, cara, só está te empobrecendo ainda mais. Agora, imagina uma ferramenta que te dá o poder de enxergar tudo, o valor exato do seu km, do seu tempo, o custo do combustível e o lucro final. Sem ela, você pode estar jogando seu dinheiro fora dia após dia. Esse aplicativo veio para abrir os seus olhos e hoje eu vou mostrar por que sem ele você está ficando para trás. Enquanto outros motoristas acumulam mais lucro e menos prejuízo, você faz ao contrário, acumula menos lucro e mais prejuízo. E se você tiver paciência de assistir esse vídeo até o final, você terá todo o conhecimento que precisa para iniciar bem seu dia como motorista de aplicativo. Meu nome é Renan e esse é mais um vídeo do canal Motorista Sincero. Hoje vamos falar sobre a ferramenta DSW para motorista de aplicativo. Cuidado que tem outro DSW lá também. Então, o correto é o rosinha aqui que eu estou mostrando para vocês, tá ok? Essa é a ferramenta que muitos falaram nos comentários e agora eu trouxe um vídeo exclusivo sobre ela. Nesse vídeo eu vou ensinar detalhadamente como configurar essa ferramenta para você ter o máximo de lucro possível com a Uber, com a 99, com o InDrive e até com outros aplicativos, né, que é o Lyft e o Bolt. Como já falei aqui, não estou fazendo propaganda de nenhum aplicativo. Não sou pago por eles para vir aqui falar bem de um ou bem do outro. Eu falo sobre o que é melhor para você que é motorista de aplicativo. Inclusive, nesse vídeo, vou abordar um ponto muito importante sobre esse tipo de ferramenta, que nenhum outro canal pensou em discutir com vocês. Então, como nem tudo são flores, esses aplicativos também são bem perigosos. Eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo. Fica comigo aqui até o final, tá ok? Mas Renan, isso parece bom demais para ser verdade. O que você quer em troca? Vai me empurrar um curso? Uma mentoria? Nada disso. Tudo que eu peço é o seu like nesse vídeo, a sua inscrição nesse canal e que você interaja com a nossa comunidade aqui pelos comentários, porque foi assim que eu tive a ideia de trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Mas vamos lá, DSW. Que ferramenta é essa, cara? A DSW, ela serve exclusivamente para você ver o quanto você está ganhando por km, por hora, por tempo e o quanto você está gastando de combustível. Fora que ela ainda te mostra o lucro que você vai receber quando tirar esse custo da sua corrida. É de extrema importância você ter esse tipo de ferramenta instalado no seu aparelho para poder te mostrar qual tipo de corrida você tem que aceitar e qual você deve rejeitar, porque no mesmo momento ali toca uma corrida muito ruim e logo em seguida pode tocar uma muito boa. Vai depender de você se você vai fazer dinheiro ou não. Então vamos lá, eu estou com o DSW aberto aqui numa corrida que eu printei para poder explicar para vocês item por item desse aplicativo, tá ok? Vamos lá. Quando a corrida aparecer na sua tela, junto com ela vai vir um cartão da DSW que vai ter todas essas informações aqui. Calma que lá na frente eu ensino a configurar. Primeiro, na primeira linha, vem o aplicativo que tocou a corrida, quantos km totais que você vai percorrer, no caso, da sua posição até a posição do passageiro e do passageiro até o destino dele, e o tempo que você vai levar para fazer tudo isso, né? Na segunda linha, vem o km, que é o quanto você vai ganhar por km. Aqui ele vai aparecer vermelho se for ruim e verde se for bom. A hora, quanto você vai receber por hora, né? E o minuto, quanto você vai receber por minuto. Nessa parte, cara, eu gosto de deixar só o km e o minuto. A hora não me importa, porque quanto menos coisas você tiver para ver, mais rápido você vai tomar a decisão de aceitar ou não, tá ok? E na terceira linha, temos o custo total dessa corrida, com o valor do combustível que você vai configurar no aplicativo e o valor da média de combustível do seu carro, da média de gasto, né? Temos aqui o custo total, o custo por km, quanto você gastou para produzir um km. Cara, eu sempre bati nisso aqui nos vídeos, cara, sempre. Seu custo por km. Se você é motorista de aplicativo, você tem que saber quanto você gasta por km, tá ok? E não só do combustível. Combustível, revisão, pneu, seu financiamento, seu seguro, tudo isso tem que estar tintim por tintim lá, programado no seu custo por km. E o lucro final, tirando o combustível, tá ok? Cara, cada dado desse tem a sua função. Seu valor por km, seu valor por minuto. Vai ter momentos que o km vai estar vermelho, mas o minuto vai estar muito bom, então vale a pena aceitar. Vai ter momentos que vai estar invertido, você vai estar fazendo 5, 6 reais o km, mas vai aparecer lá um minuto um pouquinho mais baixo, também vale a pena aceitar.
Aqui, esse trabalho, você tem que ter uma certa intuição para poder fazer dinheiro. Não dá só para aceitar tudo, também não dá para ficar rejeitando quase tudo e ter 2, 3% de taxa de aceitação. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela estima o valor do combustível, tá ok? Assim que você abre a tela do seu DSW, né, depois de ter dado todas as permissões, ainda vamos falar sobre isso no vídeo, você vai vir no botão de configurações e vamos lá. Temos aqui anotação de destino, que é o primeiro, né, aquela que você pode setar, se você quer que aquela rua ou aquela área seja de alto risco ou alta probabilidade de corrida, enfim. Isso aqui eu não uso muito, mas é uma função muito boa também. Você pode vir anotando aqui, né, os lugares que você vai trabalhando, que você mais gosta, que você menos gosta, e o aplicativo vai te informar se é uma área boa, se é uma área de risco, com as informações que você setou nele. Segunda opção, consumo de combustível. Cara, aqui tem uma ressalva. Sabe por quê? Eu habilitei para vocês verem, mas no decorrer do meu dia talvez eu não habilite isso daqui. Por quê? Aqui você só tem duas opções. Você coloca quanto custou por litro seu último abastecimento, no meu caso 5,65, e quantos km seu carro faz em média por litro de combustível. Como é que você vai saber quantos km ele faz por média? Porque agora você pode pegar uma corrida curta, fazer 6, 7 km. Como você pode pegar uma corrida longa, livre, e fazer 20 km por litro. Se você setar 6 km por litro, 7 km por litro, e fizer uma corrida longa, essa informação vai aparecer errada na sua tela. Vai aparecer que você gastou muito mais para fazer aquela corrida, né? Se você botar o mais certo seria você colocar a média do seu gasto. Ah, meu carro na cidade faz 8, na estrada faz 13. Põe ali 11, né? 10. Mas assim, fica muito impreciso esse valor de combustível. Eu não vou usar, mas eu vou apresentar aqui para vocês, porque quem quiser usar, né, já tem essa função. Vamos lá. Semáforo de chamada. Cara, a parte mais importante. Você vai vir em semáforo de chamada e vai clicar ganhos por km. Você vai setar considerar a corrida como boa quando o km for igual ou acima de, eu como rodo no Black, botei 2,50. E quando for ruim, 2,49 para baixo. Aí o mesmo você vai fazer por ganhos por hora, né? Eu botei aqui R$60, porque eu gosto de ganhar R$1 por minuto. E abaixo de 59,95 aparece em vermelho, aparece ruim. E também por minuto. Como eu falei, eu boto R$1 para R$1 minuto. E abaixo de 0,99 eu coloco para aparecer em vermelho, como se fosse ruim. Tá ok? Esse aqui é o semáforo de chamadas. Temos também opções de leitura, né? Que ele lê o aplicativo da Uber, da 99. Ela salva print. Aqui tem muita coisa também que eu deixo ativo, mas não é muito relevante para o nosso dia a dia. Definições do mapa. Aqui, creio eu, né, que seja o valor que vai aparecer lá na primeira fileira, que eu falei para vocês, aparece o símbolo lá da Uber, 6 km, né, vamos lá, 300 metros até o passageiro e 5,7 km de corrida, 6 km, ele vai aparecer lá em cima, 6 km e o tempo, né, eu acho que é nessa parte aqui que você seta isso. Eu botei aqui valor por km, deixei, veio assim, eu não mexi muito não, ok? Definições do card, olha só isso. Aqui ele mostra aqui um exemplo do card. Cara, é muita informação boa. Tem como você personalizar do seu jeito. Eu gosto de deixar sem o negócio do combustível, né? Sem o custo de combustível e sem o valor da hora. Para mim vai aparecer a primeira linha, né? Falando da Uber, falando ali que eu vou fazer uma corrida de 12 km em 29 minutos. E a segunda linha, que eu vou ganhar 1,46 por km e 60 centavos ali por minuto, né? Eu gosto de deixar assim, mas vamos deixar tudo ativo aqui para poder explicar melhor no vídeo. Quem quiser usar tudo ativo, use. Eu vou usar só daquele jeito. Até porque muita informação na tela vai te atrapalhar, vai te fazer demorar a tomar uma decisão de aceitar ou não. E a gente tem pouco tempo para pensar se vai aceitar ou não essa corrida. E a última opção, diagnóstico do sistema. Cara, isso aqui ele só lê teu celular, não serve pra gente não, tá ok? Configurado o aplicativo, a gente vai dar início, né, ativando ele. E se você quiser ficar off, você vem aqui nessa partezinha rosa, calma aí, aqui ó, nessa partezinha rosa nos 3 tracinhos, e clique em offline. Então, como eu falei para vocês, eu não gosto de colocar ali o consumo do combustível, porque o carro ele varia muito essa questão do consumo, né? Mas aquela opção ali de quanto vai te lucrar cada corrida, pô, eu achei genial, cara. É uma coisa muito legal. Se você colocar a média do seu carro, por exemplo, você só roda dentro da cidade. Aí um dia tu fez 8,5, no outro dia tu fez 9, no outro dia tu fez 8,6, no outro dia 9,2. Cara, põe um meio termo, põe ali 8,7, né? Alguma coisa bem no meio ali.
porque vai te dar uma boa precisão de quanto você vai ganhar por corrida. Desse jeito você consegue focar em apenas corridas boas, corridas rentáveis. Não estou falando de corridas longas, corridas curtas, estou falando de corridas boas. Tem muita gente que vem nos comentários e fala: é impossível aceitar corrida boa, que não sei o que não tem, minha taxa é 3%. Esse cara da taxa 3% é o mesmo cara que tá lá: qualquer corrida abaixo de 30 reais eu não aceito. É isso que eles falam aqui no Rio de Janeiro. Uma 35 reais ele vai lá e aceita. Quer nem saber KM, tempo, para onde é. Muitos motoristas costumam calcular esses valores manualmente, né? Calcular de cabeça. Eu mesmo era um desses que calculava de cabeça. Eu tava deixando muita corrida boa passar. Depois que eu instalei esse tipo de aplicativo, eu passei a ver melhor as corridas. Essa é uma corrida que eu não aceitaria antigamente. Hoje eu vou aceitar porque eu tô com todas as informações na tela. Cara, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Aumentou muito meu ganho por KM e por hora no meu mês. Eu já mostrei para vocês aqui, né? Eu tenho a planilha, que eu coloco tudo certinho lá e tal. Inclusive eu tenho ganho por KM no mês e ganho por hora no mês. Nos 2 últimos meses que eu comecei a usar esse tipo de ferramenta, aumentou absurdamente meus ganhos. Então, cara, é muito diferente você trabalhar com essas informações e trabalhar nu com os aplicativos. Mas assim, como eu falei no começo do vídeo, é perigoso esse tipo de ferramenta. E eu vou explicar por quê. Não é porque dá banimento e tal, não é por isso. Eu quero alertar vocês o perigo de você dar acessibilidade dessa ferramenta para o seu celular. Assim que você baixa e instala, ela começa a te pedir dezenas de permissões no seu aparelho. E eu achei, cara, até estranho dar tanta permissão assim. Então, uma dica que eu dou a vocês, cara, é: tenha um aparelho apenas para trabalho. Nele você vai ter somente os aplicativos de corrida e as ferramentas que necessita para poder trabalhar. Evite logar em redes sociais com esse celular. Evite ter aplicativos de banco, e-mails, até chip de celular, se for possível, evite ter nesse celular, cara. Eu mesmo trabalho com 2 aparelhos. Eu tenho o meu particular, que é onde fica a internet, chip de celular, e tenho esse aqui. Só tem os aplicativos Uber 99, né? E os aplicativos, as ferramentas que eu uso para poder trabalhar. Então, é de extrema segurança ter um aparelho só para trabalho. Então vamos lá, Renan, como é que eu vou usar esse aplicativo na prática? Cara, me mostra aí com corridas. Vamos lá, vou te mostrar com corridas. Olha só. O tipo de corrida que é aceito por motorista: R$ 36,60. A 99 aqui, ela já te fala: ó, tu vai ganhar 1,53 por km. Ela já tá te falando isso aqui, né? Você vê que é uma corrida que você vai levar 3 minutos e 1,2 km até o passageiro. São 44 minutos de percurso em 22,8 km. Para você ganhar R$ 36,60. Olha como apareceu o aplicativo do DSW. 1,52 km. R$ 46,76 a hora, 78 centavos o minuto. Você vai ter um custo, eu botei aqui 10 km por litro, né? Você vai ter um custo de R$ 13,56, 56 centavos de custo de combustível por km e um lucro nessa corrida de R$ 23,04. Obviamente o carro não ia fazer só 10 km por litro, né? O custo por km é muito maior porque tem que botar pneu, revisão e tal, outras coisas aqui. Mas vamos ver outra corrida? E essa corrida aí, o que vocês acham? 3,4 km na 99, quase o mesmo valor. Isso no mesmo dia que foi outra corrida. Vamos lá. 4 minutos até o passageiro e 716 metros. Só que a gente vê que está mais engarrafado que a outra corrida para buscar o passageiro. São 24 minutos em 8,6 km de percurso. A questão de engarrafamento está um pouco mais engarrafado também essa corrida curta. Só que olha aí, só no próprio 99 fala que você vai receber 3,5 km, né? Vamos lá, DSW. Você vai receber 3,4 km, beleza? Hora, R$ 60,64 por hora. Ok, bateu nossas métricas. R$ 1,01 minuto. R$1,01 o minuto. Olha aí, bateu nossas métricas também. Você vai gastar cerca de R$ 5,26 com essa corrida aqui de combustível. O custo por km vai ser o mesmo, porque ainda é os 10 km por litro. E o lucro vai ser de R$ 23. Cara, uma corrida dessa é muito melhor do que essa de 36. Se você jogar no radar essas 2 corridas, qual que vocês acham que a maioria dos motoristas vai clicar? A de R$ 36. É isso que acontece. Outro tipo de corrida aqui, ó, Comfort, na Uber. Cara, nós temos um Comfort aqui de R$ 51, que vai tirar a gente de uma área boa para uma área mais perigosa, tá ok? 2 minutos, 900 metros até o passageiro, 40 minutos, 27,7 km para poder fazer essa corrida. Ao total, aí você vê lá em cima no primeiro card do aplicativo, 28,6 km, 42 minutos. Beleza. 1,80 km para você rodar num Comfort.
1,80 km. Já ficou ruim, ficou em vermelho. Hora, R$ 73,67 a hora. Pô, dá para se pensar então, né? R$ 73 a hora, show de bola. Minuto, 1,23. Seu custo total vai ser de R$ 16, coisa que não vai ser, porque essa aqui é uma corrida longa. Creio que o carro faria pelo menos uns 15. Ou seja, de 16 ia cair aí para R$ 11, R$ 10 o KM. Né? O KM não, desculpa, o custo total. O KM continua o mesmo aqui, inalterado. E o lucro, R$ 35. Eu creio que a gente lucraria pelo menos R$ 40 nessa corrida. Eu faria essa corrida? Cara, se não fosse para uma área ruim, eu faria. Eu faria, porque eu tô perdendo 20 centavos por KM, mas tô ganhando R$ 13 a hora. Eu tô perdendo 20 centavos por KM, presta atenção no pulo do gato, né? Mas eu tô ganhando 23 centavos a mais por minuto. Lembra que o nosso KM é 2,50? Porém, como é um Comfort, eu boto 2,50 no Black. Como é um Comfort, R$ 2 para mim tá bom. Então, olha só, estamos perdendo 20 centavos no KM, mas estamos ganhando 23 centavos no minuto. Então, é a corrida que eu faria. Mas, olha essa outra corrida, cara. Se eu fizesse aquela, eu poderia perder essa daqui. Preste atenção nessa corrida. 1 minuto e 200 metros até o passageiro. São 5 minutos e 2,6 km de percurso. Cara, 2,8 km totais e 6 minutos. Olha o valor do KM no Comfort. 4,78 km. Olha o valor da hora. Cara, 133,90 por hora. Se só tocasse esse tipo de corrida pra mim, eu tava feliz pra caramba. Eu ia fazer só corridinha de R$ 13. Porra, tava maravilhoso. Olha o valor do minuto. 2,23 por minuto, cara. 2,23. Você vai gastar 1,58 de combustível pra lucrar 11,81. Cara, 1000 vezes essa corrida aqui do que a de R$ 51. Vamos lá. Dei aquele primeiro exemplo da 99. Demos exemplo do Comfort. Vamos aqui para um exemplozinho aqui de corrida no X. Vamos lá. Começando pela da 99, que é que eu vou usar para comparar. Olha essa corrida, cara, que ridículo. E é o que mais toca no Rio de Janeiro. R$ 40. Tu vai pegar um motorista aqui no Rio, ele já vai apertar R$ 40 e pronto. É o que ele quer, R$ 40. Ele não olha que ele tá ganhando 1,37 por km. Ele não olha que tá ganhando R$ 50 a hora. Pô, R$ 50 a hora é uma coisa boa, Renan. Sim, só que teu KM tá muito baixo, tá muito baixo. Dava para melhorar isso aí. E 84 centavos por minuto. Cara, você vai rodar quase 30 km para ganhar R$ 40. Só que a pessoa ela só vai enxergar os R$ 40. Não olha nem a nota de 4,64 do passageiro da 99, né? Em vez de pegar uma da Uber, R$ 10 aqui, ó, uma notinha de 10 para você ganhar 3,93 o km, R$ 102 a hora e 1,70 o minuto, né? Seu custo aí 1,47 com essa corrida. Seu lucro 8,76. Corridinha de 1,4 km, 1,2 km até o passageiro, tá até longe, né? Se eu não tivesse aplicativo, eu não buscaria. Porra, 1,2 km até o passageiro, eu não vou buscar esse passageiro. Mas com o aplicativo eu tô vendo tudo verde, mais de R$ 100 a hora. Opa, filho, eu vou lá e clico no para pegar essa corridinha. No X, cara, quase R$ 4. Agora, aonde que tá esses motoristas do Rio de Janeiro que falam, ah, não tem corrida acima de 1,50? Ele não quer fazer corrida curta, é diferente. Esse é o problema da gente. Com essa precisão que a gente tem nos dados agora, cara, não tem desculpa para você continuar aceitando corrida ruim. A Uber, a 99, qualquer aplicativo, ela vai ficar te testando. Ela vai tacar a corrida ruim. Aí você, igual um patinho, aceita. Ela vai tacar uma corrida boa, você rejeita. Ela sabe que é em cima de você que ela vai fazer dinheiro. Se eu mostrar aqui as corridas curtas que eu faço, a taxa da Uber é R$1, R$3, R$2. É uma taxa que chega ali a 10%, 15%. Onde que ela ganha em mim? Quando eu faço aquela corrida longa, para dar aquele gás no ganho do dia. Então eu sou obrigado a fazer uma corrida longa para dar um gás. Eu falo aqui para vocês, as corridas curtas são melhores, mas as longas também são obrigatórias de se fazer. Então ela ganha onde? Eu faço uma corrida longa. R$50 ela cobra 80 do passageiro. Como eu já mostrei aqui no canal, fiz uma corrida de R$98 ou R$91, eu não lembro. Cobrou 165 do passageiro. Olha só, é nessas corridas que ela vai querer ganhar dinheiro. Então, conforme a gente tiver menos motorista disposto a aceitar esse tipo de corrida, maior vai ser o valor delas. Fora que isso aumenta a durabilidade do seu carro. Você vai postergar a troca de óleo. Ah, Renan, mas o carro na cidade ele gasta mais que na estrada. Com certeza. Como eu já expliquei em outro vídeo, 20 km na estrada é muito mais conservador do que 20 km na cidade. Porém, na cidade você não vai rodar 20 km. Você vai rodar 5 km para ganhar a mesma coisa que o outro ganhou com 20 km. Então, o seu custo com o carro
dentro da cidade acaba sendo quase o mesmo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, que quem está rodando na estrada. Tá ok, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, bate o sininho e até a próxima.